Boa noite. Boa noite. Aí sim, aí eu gostei. É uma boa noite para Jesus. É para Jesus, não é para Adriana, não. O Ministério de Música pode se apresentar para a gente. Eu me chamo Jairo, eu sirvo na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá do bairro Santa Felicidade. Eita glória! E nós chegamos já de uma missão e estamos aqui, disponível para vocês. Amém? Amém. Eu me chamo Caroline, sirvo na mesma paróquia, só moramos bem próximo aqui vocês, mas graças a Deus estamos aqui com vocês, amém? Amém. Alguém lembra ainda de mim aqui? Estive nesses dias, né? E é uma grata satisfação estar nesse grupo maravilhoso, Templo Vivo. Que esse templo seja templo vivo do Espírito Santo por onde passar. E vocês são esse templo de Deus. Então a palavra que nós vamos hoje compartilhar está lá em Lucas, no capítulo 1. Amém, o socorro. Pegue a palavra de Deus, abra a palavra de Deus que Ele quer falar contigo, jovenzinho. Lucas, alguém ajuda ele? Esse é os primeiros passos a gente vai dando. Aqui está nascendo um pregador, olha. Está nascendo, tem um auxílio, mas está nascendo um pregador autêntico da palavra de Deus. Lucas 1, 26... as seguintes, né? Porque é o texto grande. Essa passagem ela conta um relato muito importante da nossa vida, que é presente para a nossa salvação, tá? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era como? Maria, nossa Mãe Santíssima. Entretanto, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar, o que significa semelhante saudação? O que significaria semelhante salvação? O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu na sua velhice, já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e a criança estremeceu no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres,
e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Amém? Essa é uma história bem conhecida de todos nós e que nós trazemos em nosso coração desde a nossa infância, desde a mais tenra idade. E vai dizer a palavra, eu vou contar um pouquinho de São José, de Nossa Senhora. Então, na verdade, Joaquim e Ana são os avós de Nossa Senhora, são os pais de Nossa Senhora. Joaquim e Ana eram um casal já de idade um pouquinho avançada. Esses relatos encontram-se nos evangelhos apócrifos. Então, São José era um homem, São Joaquim era um homem de bastante posse, mas uma coisa ele não tinha, era um herdeiro, era um filho ou uma filha, para que a sua posteridade se alargasse até os dias de hoje. Então, ele muito triste se retirou em oração, pedindo a Deus, foi para as montanhas, rezou, pedindo que essa graça lhe fosse concedida. Ficou um tempo por lá nas montanhas, rezando, meditando, e retornou para casa, colocou a sua vida em ordem novamente e seguiu a vida cotidianamente. Quando eles menos esperavam, Joaquim e Ana, então tiveram a grata surpresa de que Santa Ana estava esperando a bebezinha Maria Santíssima, a nossa mãezinha. E aí ela nasceu, cresceu como cada um de nós. Com 3 aninhos de idade, ela foi levada ao templo e foi deixada aos cuidados do sacerdote até 12 anos. Aos 12 anos, então, o sacerdote da casa chamou novamente Joaquim e Ana e falou: a idade da sua menina se completa, então pode buscá-la e daqui para frente encaminhar para o matrimônio, para o casamento. E daí achar esse homem que era alguém compatível, alguém que realmente pudesse ser o esposo da mãe do nosso Salvador. São José é esse homem. E como foi escolhido? Então foi feita uma reunião no templo com várias pessoas idôneas da comunidade, E o ramo tinha um cajado, Cada um recebeu esse cajado e no ramo que florescesse, esse seria o esposo de Maria, São José. E assim se rezou, ficaram a noite inteira lá em oração. No dia seguinte, o ramo já estava florido. Então São José, ele foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus. Na palavra a gente não encontra nada sobre São José, porque as suas obras falam por ele mesmo. Mas sobre Nossa Senhora, a Bíblia inteira, desde o início, vai falando, vai relatando sobre essa mulher que vai aparecer. E aqui, então, entra a anunciação do anjo, o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel vem ao encontro de uma jovenzinha, mas não é uma jovem qualquer. Essa jovem foi preparada por Deus. Ela é concebida sem pecado. E a gente sempre reza, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ela é sem pecado, ela é sem mancha nenhuma. Foi concebida para que pudesse, a partir disso, com
a vinda do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, apagar todas as marcas, todas as coisas que foram deixadas por nossos primeiros pais, Adão e Eva. E com essa aceitação de Maria, vocês acham que ela teve medo ou não? O que vocês acham? Que ela teve medo de ser mãe tão jovenzinha assim? Teve, né? Ela foi uma jovem, não foi uma jovem qualquer, mas foi jovem como nós. Passamos pela juventude, pela adolescência, pela juventude, e assim seguimos a nossa vida. E o anjo disse: ave cheia de graça, porque Maria é cheia de graça, ela é transbordante da graça do Senhor. Mas, sabendo que o anjo do Senhor e que o próprio Deus a acompanharia, ela não teve mais medo. O anjo disse: não temas. A partir daquele momento, ela sabia que a sua missão era grande diante de Deus e diante dos homens. E vai dizer aqui ainda a passagem, né? Por isso o ente que nascer de ti será chamado Filho de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador e veio para nos resgatar, para redimir a nossa vida que estava perdida lá com Adão e Eva, né? Então o Filho será chamado Filho de Deus. E daí também acontece uma coisa bem interessante. Santa Isabel, que é prima de Santa Ana, também era de idade avançada e era estéril. E ela concebeu e já estava no 6º mês de gravidez. E Maria, mesmo pequena, mesmo jovenzinha, também já estava esperando Jesus, né? Já tinha Jesus no seu ventre, foi às pressas servir aquela pessoa idosa, a sua prima Isabel. Maria disse assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo não ficou acompanhando ela, mas ela tinha a presença e tinha a certeza de que o anjo de Deus estava com ela para cumprir a missão. E olha como é interessante ser cheio de graça, cheio da graça. Alguém que está cheio da graça é alguém que tem os sacramentos sempre em dia, que está em confissão, que está cumprindo todos os preceitos, né, indicados pela igreja. E Maria era cheia da graça porque ela cumpria os preceitos religiosos da sua família tradicionalmente. E quando ela chega na casa de Isabel, de Santa Isabel, São João Batista já é curado no ventre de Santa Isabel pela graça do Espírito Santo que resplandecia em Maria. Então o que eu quero dizer para vocês? Nós nesses tempos atuais, nós temos muitas dificuldades, muitos medos, muita coisa que ainda a gente precisa tirar do nosso coração. Nós precisamos nos entregar plenamente nessa graça salvadora de Jesus que vem por uma mulher. Ele quis vir, ele escolheu nascer de mulher, nascer de uma jovenzinha que foi preparada por Deus para ser a sua mãe. Os medos, eles fazem parte da nossa vida, mas eu vou dizer que o medo, se ele não é trabalhado, se ele não é colocado na presença do Senhor, ele nos paralisa. E nós não podemos ficar algemados, não podemos ficar paralisados, porque vai surgindo coisas nas nossas vidas que a gente precisa entregar para Jesus, que a gente precisa primeiramente entregar para a mãe de Jesus,
para Nossa Senhora, porque a mãe sempre vai saber o que o filho, a filha precisa. Entrega para Maria, Maria leva a Jesus. É a nossa intercessora mais fiel diante de Jesus. Os medos, eles vão e voltam. Existe medo e existe receio. Eu tenho receio de colocar a mão no fogo e queimar, né? Mas eu não tenho medo, eu tenho receio. É uma coisa real. Se eu colocar a mão ali, vou queimar. Se eu atravessar na frente do carro, o carro vai me pegar. Eu tenho que me cuidar. Mas existem medos que estão dentro da gente, que a gente tem medo de falar as nossas coisas para os nossos pais, para o sacerdote, para as pessoas que caminham conosco. E nós precisamos extirpar, tirar o medo da nossa vida e entregar a nossa vida totalmente, literalmente a Jesus. Somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, já falei isso aqui, né? Nós somos os irmãos mais novos de Jesus, Ele é nosso irmão mais velho. E por isso nós precisamos estar ciente de estar sempre na presença de Deus através de Maria. Por isso nós rezamos o terço e na segunda-feira nós contemplamos os mistérios gozosos. E olha como é interessante que Maria nunca nos desampara. No primeiro mistério gozoso nós contemplamos a anunciação do anjo. Isso que o anjo fez aqui a Nossa Senhora. No segundo mistério, a visita que Nossa Senhora fez a Santa Isabel. No terceiro mistério, nasce a nossa salvação. Nasce Jesus, pelo ventre virginal de Maria Santíssima. No quarto mistério, Jesus é levado no templo e é apresentado, né? No quinto mistério, Jesus se perde e os pais dele encontram ele no templo. Ele já está grandinho daí, né? Está com seus 12 anos. E daí os pais preocupados com ele: meu filho, aonde tu estava? Por que você veio para cá? E Jesus já com 12 anos era muito sábio. Tu não sabeis, respondeu para o papai e para a mamãe, que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Ele nasceu de Maria, teve como pai adotivo São José, mas ele sabia que ele era filho do Altíssimo, que ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Quando vocês estiverem com medo, recobrem essa parte do terço, né? Na segunda-feira e no sábado, a gente contempla esse mistério. E o mistério é grande, ele não é um mistério qualquer. Então sempre que o medo bater, que a dúvida, que tudo aquilo que prende vocês a uma ansiedade, a uma coisa que vocês têm medo do futuro, ou medo de falar para o papai, para a mamãe, rezem, contemplando esses mistérios do terço. Segunda e sábado, contemplamos os mistérios gozosos. Porque gozo? Gozo é alegria daquele que vem para a nossa salvação. É a alegria de Jesus que vai chegar para que nós possamos também fazer parte da sua família, a família de Nazaré, e além da família de Nazaré, fazermos parte da família Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E para a gente rezar um pouquinho, né, colocando todas essas nossas questões, tudo aquilo que passa no nosso coração, eu vou deixar mais uma coisa preciosa para vocês, que é o Magnificat. É a oração que Maria faz para Deus,
Essa oração é um exorcismo. Se São José é o terror dos demônios, Nossa Senhora é a rainha que aniquila, que pisa na cabeça da serpente e destrói todo o mal. E a gente reza: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua pobre serva. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Aquele que é poderoso fez em mim grandes maravilhas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia se encontra de geração em geração. Ele demonstrou a sua força, deixando sem ação os seus inimigos e os que alimentavam pensamentos orgulhosos em seus corações. Retirou os poderosos de seus tronos, elevou os humildes, enriqueceu de graças os necessitados, socorreu o povo de Israel, o seu servo, exerceu uma bondade para Abraão e para todos os seus descendentes, e para sempre a palavra, a promessa será feita para todos os povos, e nós somos aqueles que recebemos a promessa. Amém?